Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo eu estarei falando sobre lobisomens, mas não contando exatamente uma história, como é de costume eu fazer aqui no meu canal, A Casa do Oráculo. Eu não vou contar nenhuma história hoje. Eu vou falar sobre a licantropia, sob o ponto de vista de um mago cabalista chamado Eliphas Levi. Neste livro, muito famoso, escrito por ele, Dogma e Ritual da Alta Magia, tem um capítulo no qual ele explica a licantropia sob o ponto de vista dele, o cabalista. Ele fala que a licantropia é um fenômeno espiritual e não físico. Ou seja, o indivíduo, o espírito do indivíduo sai do corpo durante um ato de feitiçaria ou um ato de desdobramento, sai do corpo, se transforma em um monstro, adquire a forma monstruosa, porque isso é inteiramente possível com relação à matéria, digamos assim, a matéria espiritual. Ela pode tomar a forma que ela quiser, tanto a matéria espiritual de um ser humano como de um elemental ou de um demônio, pode adquirir a forma que quiser, e o sujeito se transforma no lobisomem, um lobo, em um animal qualquer, um leão, um tigre, enfim. E ele pode ficar sólido, mas aquele estado de solidez é espiritual e não físico. Não existe a metamorfose, ok? Este mago, o Eliphas Levi, ele é do século XIX. Foi o maior mago daquele período. Se você me perguntar a minha opinião a respeito do que Eliphas Levi defende, que a licantropia ela é espiritual, ou seja, não existe metamorfose física, apenas o desdobramento, a saída do espírito do corpo e a transformação do espírito no monstro, eu digo que ele está certo pela metade. Realmente, esse tipo de licantropia, esse tipo de transformação era muito comum na Europa do século XIX, ou seja, do século dele para trás. Era muito comum. Na Europa, nas aldeias europeias. Mas mesmo naquele período do século XIX para trás, sim, já existiu e sempre existiu a metamorfose física. Essa metamorfose ela é mostrada nas mais diversas lendas, nas mais diversas mitologias, sejam elas norte-americanas, sul-americanas, africanas, indo-europeias, enfim, e por aí vai. Então é um assunto, é uma abordagem universal a questão da metamorfose, do xamanismo, da questão que já vem de longa data, já vem de muito tempo atrás, essa questão da metamorfose física do ser humano em um animal ou em um monstro misto de vários animais, como acontece aqui com o lobisomem brasileiro, que ele é um misto deformado de vários animais, como cachorro, porco, lobo, raposa. Ele é um misto de ser humano e todos esses animais, um misto deformado disso tudo. E não, eu não concordo com Eliphas Levi. Concordo em parte, porque realmente esse tipo de licantropia que ele defende, que ele diz que existe, existe. E como eu já disse, era muito comum na Europa do século XIX para trás.
mas isso sempre existiu. Hoje isso já caiu mais em desuso. Isso existe mais na questão do xamanismo. E de algumas práticas de bruxaria e feitiçaria europeia, bem ancestrais na Europa, na França, mas praticamente não se utiliza mais esse tipo de... Está se perdendo esse tipo de prática de magia para que se obtenha a metamorfose, a transformação em lobisomem apenas através do desdobramento do corpo espiritual em um monstro, a transformação do corpo espiritual em um monstro, durante, obviamente, o sono do corpo físico. Praticamente isso não ocorre mais. Praticamente hoje no mundo inteiro há a metamorfose física, ou seja, o homem ou a mulher fisicamente ele se transforma em um monstro ou em um lobisomem, como você preferir. E bom, caso ainda haja interesse em se aprofundar nesse assunto, que eu me aprofunde nesse assunto, por favor, deixem seus comentários, suas opiniões, suas críticas, suas sugestões logo abaixo, aqui na seção indicada deste vídeo. E veja bem, volto a repetir, para finalizar esse assunto, eu concordo em parte com Eliphas Levi. Essa transformação, em outros vídeos aqui do meu canal, eu já falei, o espírito da pessoa sai e se transforma em monstro, enquanto o corpo dorme, o corpo fica adormecido, em um estado letárgico. Isso é possível, isso existe ainda hoje, bem menos do que do século XIX para trás, principalmente na Europa, mas ainda existe. E isso existe, é possível, mas a metamorfose também ocorre. Então eu acredito que o Eliphas Levi, não. Eu tenho certeza que ele se equivocou muito. A visão dele sobre a licantropia é muito romântica, é muito inocente. Mas todos erram, todos nós erramos. Ninguém é dono da razão. Estamos sempre aprendendo. Mesmo porque esse homem já cometeu erros assombrosos, como por exemplo com relação a comparar os arcanos do tarô com as letras hebraicas, bem como associações astrológicas e com os caminhos da árvore da vida, com as esferas e os caminhos da árvore da vida, fazendo uma comparação, uma fusão entre as cartas do tarô e a árvore da vida como um todo, as suas esferas e caminhos. Ele cometeu grandes erros, grandes equívocos de significados, interpretações, arquétipos dos arcanos do tarô com as esferas e com os caminhos da árvore da vida, por exemplo. Então, assim como todo mundo, como todos os magos, como todos os seres humanos, esse mago Eliphas Levi, ele falou muita coisa boa, falou muita coisa certa, acertou muito, mas também errou muito e falou muita bobagem. Bom, vou ficar por aqui. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Gente, mais uma vez eu agradeço a atenção prestada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.